Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E nós estamos hoje num formato um pouco improvisado, porque eu precisei fazer uma viagem às pressas e as coisas, enfim, demoraram um pouco mais do que eu imaginava. E eu estou sem os meus devidos equipamentos, microfone e tudo, então vocês vão notar que o áudio não é o áudio que comumente eu uso, mas é o que temos e a gente não pode deixar de produzir conteúdo aqui para vocês. E esse é mais um vídeo que eu faço respondendo as perguntas que vocês mandam para mim ali no Instagram. Tem um tempinho já que a gente não fazia, mas hoje eu vou responder algumas questões que vocês mandaram. Então se prepare aí, vamos às questões. Tem muita pergunta interessante, muita pergunta sobre BBB, e perguntas sobre namoro, enfim, vamos lá. Primeira pergunta, tá aqui, ó. Formas simples, mas sinceras e profundas de fazer devocional. Devocional é essa prática diária de contato com a palavra de Deus, com a oração, esse cuidado direto e diário com a vida espiritual, leitura bíblica, oração, meditação, envolve também cantar hinos e tal. E assim, se a gente for pensar em formas simples, sinceras e profundas, a gente tem várias opções, né? Eu, por exemplo, estou retomando agora o lecionário, que é uma coisa que eu fiz durante um tempo, parei, mas agora eu vou retomar, que eu achei interessante que ele guia um pouco ali diariamente a nossa devoção. Ele dá pra gente ali os textos, e ele já vem, vamos dizer assim, numa forma mastigada, que é só acompanhar. Algumas pessoas fazem a leitura orante dos Salmos, que é uma coisa interessante também, a leitura meditativa, você lê, medita ali, lê de novo, lê pela terceira vez, finaliza com um período de oração e enfim, canta hinos e tal, dependendo de como for. Então você vai seguindo cada um dos salmos. Então pensa, se você fizer isso com um salmo por dia, já cobre metade do ano. Algumas pessoas quando terminam começam de novo e tal. Então eu acho que não existe um método específico, um método melhor que o outro. Eu acho que, atendendo a como está a pergunta aqui, formas simples, mas sinceras e profundas, né? A sua prática devocional, ela tem que envolver leitura da palavra de Deus, tem que envolver oração e, sendo possível, o cântico dos hinos. Então, assim, é interessante você pegar e criar uma rotina. Pegue um livro da Bíblia e acompanhe esse livro até o final, depois passe para outro. E vá fazendo isso. Eu acho que isso são coisas simples, sinceras e profundas que dá para fazer. Não é uma coisa que leva muito tempo, né? Uma coisa aí com 15, 20 minutos, até 10 minutos se faz de forma satisfatória, e eu acho que dá um resultado. Tem que envolver isso, leitura bíblica, oração, meditação, pensar naquilo que está lendo, não ler buscando profundidades teológicas, mas ler para se alimentar daquele texto e tudo mais. Então eu acho que esses são os métodos mais viáveis e que são simples, são sinceros e profundos. A próxima pergunta tá: como saber se no início de relacionamento eu tenho medo ou as coisas não devem acontecer? Bem, essa pergunta é interessante, e eu acho legal responder questões de relacionamento, porque algumas pessoas têm uma visão muito hollywoodiana de relacionamento, muito romântica no sentido de romances, né? Romeu e Julieta, esse tipo de coisa. As pessoas às vezes pensam que um relacionamento, para dar certo, tem que ser aquele relacionamento onde você olha para a pessoa olha para você e causa aquela falta de ar, aquele palpitar no coração, aquelas pernas trêmulas e tal. E enfim, e não é assim, né? Eu enxergo que um relacionamento
pensando no nosso caso, como cristãos que servimos a Deus e buscamos então sim obedecer a palavra de Deus e agradar ao Senhor, eu vejo que o relacionamento no nosso caso ele é uma coisa mais racional, bem mais racional do que passional num certo sentido. Por quê? Envolve conhecer a pessoa, envolve conhecer como que a pessoa é, como que a pessoa lida com as questões relacionadas à palavra de Deus, como que a pessoa é com família, como que a pessoa é com a igreja, como que essa pessoa é como cidadão, e não simplesmente se você bateu o olho e causou todas essas questões emocionais que eu estou dizendo. Então, às vezes, o que tem que movimentar o seu interesse é a análise desses pontos e essa análise mais fria, sabe? Essa pessoa é uma pessoa que vale a pena entrar em um relacionamento para viver a vida toda, é uma pessoa que leva as coisas a sério, é uma pessoa que tem uma perspectiva de vida no futuro, é uma pessoa que tem um histórico de vida, de serviço ao Senhor, de interesse pela palavra de Deus. Senão, a probabilidade de dar errado no futuro é muito grande. A probabilidade das coisas não acontecerem corretamente é muito grande. Então, como saber se existe medo, ou as coisas não devem acontecer? Eu acho que é isso. Você tem que ter essa análise fria. É alguém que convive bem com família, respeita esse ideal de família, porque veja bem, se é um rapaz, se o rapaz não respeita a família, pai e mãe, dificilmente ele vai respeitar a moça, a mulher, quando casar. A mulher do mesmo jeito. Se a moça não respeita pai e mãe, não respeita a família, não tem consideração com a família, dificilmente terá uma consideração com o marido quando se casar. Então são esses lados mais frios, sabe? Se a pessoa não tem um temor a Deus, não tem interesse nenhum em buscar a Deus, como que você espera que esse relacionamento vai dar certo? Então, às vezes, o medo ele existe porque no fundo a gente sabe que aquilo realmente não deve acontecer, né? Às vezes o medo existe porque a situação está dando pistas e sinais pra gente de que aquilo não está tão legal assim, mas como a gente é imerso, a gente é flechado diariamente por essa visão de que tem que ter aquele sentimento, aquela coisa toda, aquela falta de ar, a gente acaba deixando de lado essas questões mais frias e mais racionais e que, de novo, muitas vezes trazem sofrimento e muito sofrimento. Medo é normal, ele não pode dominar, porque relacionamento é algo sério. A sociedade moderna, ela banalizou o conceito de relacionamento entre um homem e uma mulher, mas isso é uma coisa muito séria. Então, medo tem que haver. Mas para saber se as coisas devem ou não acontecer, são várias coisas que se deve analisar para assim tomar uma decisão definitiva, né? Próxima pergunta: como ter uma boa vida de oração constante e bíblica até no desânimo? Bem, de novo, semelhante ao que eu disse sobre relacionamento, vida de oração, vida com Deus não é uma coisa que você sente, eu estou sentindo, eu não estou sentindo, não, é uma coisa que você faz. Isso é mandamento. Então, ter uma boa vida de oração é orar sem cessar, é orar constantemente, é orar todos os dias. A gente vai passar por momentos da nossa vida em que a oração é mais difícil, e é até o que está sendo citado aqui, né? Até no desânimo. Mas como que eu faço quando eu estou desanimado? Eu oro e peço a Deus para me ajudar a tirar esse desânimo. Eu oro e peço ao Senhor para me dar ânimo. Então, sempre orar. Talvez também a dificuldade está em que se tem certas visões erradas. Então a gente vai vendo aqueles exemplos daqueles puritanos, aqueles cristãos antigos que viviam enclausurados e oravam horas e horas por dia. Então a gente acaba transferindo para nós que o ideal é esse método e esse modelo, e não é. Eu já falei sobre oração em outro vídeo aqui. Se você pega a oração de Jesus ensina os apóstolos a orar, aquela oração não dá nem 30 segundos. A questão é orar, não naquela questão de que se ora horas e horas. Não, é claro, se você tem disposição e assunto para orar horas e horas, amém, meu amigo, faça isso, mas isso não vai acontecer todos os dias, né? Até pelo contexto que a gente vive. Então a questão é orar. Ore, fale com Deus. Se você está desanimado, ore e peça a Deus para tirar o desânimo.
você precisa enxergar que a oração ela é uma necessidade, assim como respirar, comer, dormir. Então ore todos os dias. Seja de joelho, seja em pé, seja sentado, seja na hora que você for dormir, seja na hora que você for acordar. De preferência, se conseguir, ore mais de uma vez por dia, mas ore. Próxima questão. Como organizar a infinita lista de livros para ler? Quais são as prioridades? Interessante. Eu acho que na própria pergunta já está um indicativo de como organizar. Prioridades. E cada um tem as suas prioridades. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou, como vocês veem e acompanham o canal, sou apaixonado por leitura. Leitura é algo que eu faço diariamente. Há muitos anos eu leio diariamente. Só que cada época e cada momento tem certas prioridades. Então, quando eu estava na graduação, as minhas prioridades qual eram? As leituras que eram obrigatórias e as leituras que eram leituras adicionais ali que contribuiriam para aquilo que eu estava estudando. Essas eram as minhas prioridades. Porém, a mente da gente ela precisa de descanso. Então você precisa intermear outros tipos de literatura, outros estilos literários entre esses que são obrigatórios para descansar sua mente. Como que você descansa de leitura? Lendo outras coisas, outros gêneros. Então você vai ler uma ficção, você vai ler um romance, você vai ler um clássico e tal. Então eu acho que depende do que você está fazendo. Se você está num período escolar, as suas prioridades são as leituras que vão contribuir para o seu crescimento naquela área que você está estudando. Se você está num período que você, por exemplo, você leciona, dá aula na igreja, enfim, suas leituras, a sua prioridade tem que ser as leituras que vão contribuir para um melhor aproveitamento e para um melhor desempenho da sua função ali. Então depende do que você está fazendo, depende do ponto de qual é o ponto que você está na vida, de qual é o seu trabalho, enfim, depende de muitas coisas. A lista é grande de leitura, só cresce, cada dia a gente vê novas literaturas que a gente não sabia que existia, ou se lançam coisas novas, mas o foco tem que ser esse, aquilo que move o seu trabalho, os seus estudos e entremeando com isso outros tipos de leitura. O ponto é, a leitura ela deve ser diária, ela deve ser constante, mas você nunca deve enxergar como uma obrigação. Porque se tem uma coisa que não faz sentido é você ler algo por obrigação, sabe? Por quê? Porque você acaba não conseguindo reter informação daquilo que você está lendo e tal. Então tem que ser algo prazeroso. E tem os momentos também, tem os dias que você precisa descansar de todo tipo de leitura. Assistir um filme, dar uma volta, enfim, trocar uma ideia com alguém. Eu acho que isso faz parte também da organização da leitura, né? Porque isso descansa a mente e te faz voltar revigorado para manter aquela rotina. Próxima pergunta. O que você acha de crente assistindo BBB? E tem algumas outras questões aqui relacionadas a Big Brother Brasil. Olha, gente, vamos lá. O Big Brother Brasil, ele é um certo tipo de entretenimento. Ruim, a meu ver. Eu acompanhei Big Brother Brasil há muitos anos atrás, primeiras edições. E teve uma edição, pelo menos, que eu acompanhei bem e tal. E só que a gente chega num certo ponto que a gente começa vendo que aquilo ali não agrega nada para nós, muito pelo contrário. O que se aprende ali, o que se tem de exemplo ali, sabe? Nada, só coisas ruins. Só coisas ruins. Dificilmente se tira alguma coisa boa desse tipo de programa. De novo, não acompanho, mas o que eu acompanhei muito tempo atrás, imagino que deva ser a mesma coisa, porque é isso que chama atenção, é isso que dá ibope, né? São pessoas trancadas numa casa, convivendo, criando ali os seus conflitos, porque aquilo é um jogo, tá todo mundo correndo atrás daquele prêmio. E festas onde você tem pegação, bebida, músicas horríveis, músicas ruins. Gente, se tem uma coisa ruim no nosso país hoje é música. E é o que manda, né? É o que faz sucesso. Então, assim, eu acho que o cristão, ele consegue aproveitar o seu tempo com coisas que são edificantes, com coisas melhores.
E o Big Brother talvez está lá pelas últimas coisas dessa lista aí. Então, eu acho que não é uma coisa saudável. Infelizmente, em épocas de Big Brother, as redes sociais elas ficam inundadas de coisas. Então a gente acaba sabendo o que está acontecendo lá por causa desses constantes posts e referências que se tem, memes e tal, e vídeos, enfim, que se posta diariamente nas redes sociais. Então eu acho que é algo ruim, sabe? É algo que não agrega em nada. É algo que não acrescenta em nada para você. Você tem outras formas de entretenimento muito mais saudáveis que vão contribuir. E eu acho que a palavra de Deus ela nos orienta quanto às coisas que a gente coloca diante dos nossos olhos, né? Então a gente precisa buscar coisas que edificam, coisas que são saudáveis, coisas que nos fazem crescer espiritualmente, crescer e desenvolver como pessoa também. Big Brother não é uma dessas coisas. Então eu acho que crentes que estão vendo esse vídeo não vejam Big Brother. Não vejam Big Brother. Não tem nada disso. Eu acho que é isso. Eu acho que deve ter um apelo para que as pessoas entendam o quanto essas coisas são nocivas e parem de fazer isso. Próxima pergunta. Para eu ser considerado um reformado, tenho que aderir 100% a alguma confissão reformada? Bem, 100% eu não digo. É quase impossível se aderir a alguma coisa 100%. Pensando nessas questões de confissão de fé e tudo mais. Você precisa aderir a uma confissão de fé que seja reformada. Para até mesmo fazer sentido o uso do termo. Mas sabe, gente, existe muita briga hoje sobre o que é reformado, o que não é. Como ser reformado, como não é. Eu acho isso uma briga muito tola. Eu não descarto que é importante a gente ter uma identificação teológica, denominacional e tudo mais. Mas na maioria das vezes a briga que se tem em torno desse termo reformado, ela é mais uma luta de egos do que realmente um desejo de se adequar a algo que é correto, a algo que é verdadeiro. Então, eu acho que sim, é interessante aderir a uma confissão de fé reformada, se você faz parte de uma igreja reformada. Tem coisas que ali na confissão de fé que você não vai concordar, mas é uma porcentagem muito grande, tem que haver adesão, né? Então, por exemplo, sou batista. Me considero um batista reformado. E aí tem alguns que vão dizer, mas batista não é reformado. Tá, que coisa, não? Mas a gente tem a confissão de fé de 1689, que é uma confissão que está ali no período ainda da reforma. E tem coisas na confissão de fé ali que a gente não adere totalmente, mas na sua grande porcentagem a gente adere à confissão de fé. E, enfim, sou considerado reformado? Eu me considero. Tem gente que vai dizer que não. Já vi pessoas que dizem que para ser considerado reformado tem que batizar crianças e tudo mais. É grande coisa. Quer dizer, eu acho que o que não pode ter é uma apropriação desse termo de forma orgulhosa, sabe? Entendendo que, não, reformado tá aqui, quem não é reformado tá aqui e tal. Bobagem. Mas respondendo diretamente, sim, você precisa aderir, mas eu não diria 100%. Tem coisas ali que podem ser flexíveis, algumas coisas não. Próxima pergunta, jogar na loteria pode? Quero ficar rico. Veja, eu vejo que não. Eu entendo que pela Escritura Sagrada, o modo que nós temos de ganhar dinheiro é por meio do trabalho. A Bíblia não nos coloca nenhum outro método para se conseguir sustento, proventos que não seja o trabalho. Então, jogar na loteria não se encaixa nisso. Sem contar os riscos que se tem e os problemas que loteria trazem e sempre trouxeram historicamente. Pessoas que se afundaram e tal. E pode dizer assim, mas comigo não vai ser assim. Quem garante, né? Eu acho que o mercado, aquilo que esse mercado de loterias movimenta também é uma coisa muito nociva. E não faz sentido nós, como cristãos, contribuirmos com isso
e contribuirmos para que isso continue acontecendo. Trabalhe. O modo de ficar rico, trabalhando. Todo mundo que trabalha fica rico? Obviamente que não. A riqueza não é para todos. Isso está muito claro, né? A não ser que você seja da teologia da prosperidade, que não é o caso. Então eu acho que o que a Bíblia ordena para a gente é que a gente trabalhe e, sobretudo, contentamento. Como diz o apóstolo Paulo, tendo com o que comer e onde dormir, estejais contentes. O que comer, o que vestir, onde dormir, estejais contentes. Então, a Bíblia não nos induz a correr atrás de riqueza, sabe? Ainda que ela venha para alguns, mas não é algo que a gente deva correr atrás, e muito menos pelo meio da loteria, né? Então, eu acho que não. Alguns pastores, eu não vou entrar no mérito se é pecado ou se não é pecado, mas um conselho pastoral e de alguém que tem um certo caminhar aí na fé cristã, eu acho que não é uma coisa que se deva entrar e nem se envolver. Próxima pergunta e última. Quais clássicos da literatura não devemos deixar de ler? Muito boa essa pergunta. Eu acho que nem tudo que a literatura considera como clássico é bom. Então tem umas coisas que são clássicos da literatura, mas não são boas. Mas pensando em clássicos que não se deve deixar de ler, eu diria, leia tudo de Dostoiévski. Dostoiévski é um clássico realmente, é um autor clássico, não somente obras clássicas, mas um autor clássico. Tolstói, leia tudo de Tolstói também, que é excelente. Homero também, Odisseia, Ilíada, são obras interessantes de se ler. Literatura brasileira tem muita coisa boa, Machado de Assis tem muita coisa boa, José de Alencar tem muita coisa boa. Leia tudo de Tolkien também, Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion. C.S. Lewis também deve ser lido, não pode ser, como diz o Jonas Madureira, não se pode passar dessa vida para outra sem ler C.S. Lewis. Eu acho que esses nomes aí, né, eles já são uma boa introdução e já tem leitura demais aí para ser feita. Agostinho, leia tudo que você puder ler de Agostinho. Enfim, várias coisas aí. O ideal seria futuramente eu apresentar aí quais são os clássicos e quais eu indico. Pode ser um vídeo para o futuro aí, mas esses nomes que eu citei, Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, José de Alencar, Tolkien, Lewis, Agostinho, Odisseia de Homero, Ilíada de Homero, são nomes aí. George Orwell também, 1984, Revolução dos Bichos. Você perceba, a gente passa aí da ficção para o romance, para a fantasia e tal. Então são vários estilos aí e obras que devem ser lidas. Bem, é isso, pessoal. Esse vídeo já tá gigante, eu vou ficando por aqui. Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue aí no Instagram, Facebook, procure aí Resenha Teológica, tanto no Instagram quanto no Facebook. De preferência no Instagram, que é onde a gente movimenta mais. E de vez em quando sai lá essas caixinhas de perguntas e respostas, onde eu procuro trazer aqui. Muitas vezes eu respondo por lá mesmo, e algumas vezes eu trago aqui alguns vídeos sobre isso. É isso, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.